Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12, que diz assim: Glória a Deus. Não devemos roubar o Senhor, e nem duvidar de sua providência e justiça. Diz assim a palavra do Senhor: Desde o dia de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-o vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, que não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir o versículo 10, que diz assim, todo mundo junto num só coral: Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Se não pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa passagem bíblica, Glória a Deus. glória a Deus, é uma ordenança divina, Glória a Deus. vinda através do sacerdote Malaquias. Glória a Deus. A Bíblia diz Aleluia. que os homens estavam disfarçando, Glória a Deus. estavam ganhando bem, estavam prosperando, Glória a Deus. só que a prosperidade que eles estavam tendo era Deus que estava ligando. Aleluia, Jesus. E a única coisa que Deus queria é que tanto o homem como a mulher Aleluia. viesse a trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Mas, irmão, por que o irmão está falando isso hoje? Eu Aleluia. quero dar uma explicação por causa de duas pregações que eu preguei aqui e está na internet. Para ninguém confundir que eu sou contra dízimo e oferta. Glória a Deus. Porque eu falei de um jeito que parece que eu sou contra, mas eu não sou contra. Dentro daquela pregação só estava trazendo a explicação. Quer ver o seu pastor voltar a pregar? É um estímulo. Só estava falando isso, não era para você deixar de dar o dízimo e oferta. Porque algumas Glória pessoas a fizeram Deus. algum comentário Aleluia. dentro desse sentido. Quando eu falando diretamente do pastor infiel, do pastor carnudo, do pastor pinguço, do pastor errado, do pastor endemoniado, é que ele estava pecando o dízimo e a oferta e estava utilizando aquilo que não convém. Mas isso aí é ele, Deus. E você tem que fazer a sua parte diante de Deus. Agora, se você achar por bem e não quiser dar, e também isso aí é você e Deus. Mas quando eu coloquei aquela colocação, eu queria dizer que o sacerdote deveria voltar a fazer novamente o que Deus lhe ordenara, que é receber a revelação do céu e passar para o povo. Parar de ser mundano e voltar a ser servo de Deus. Porque o altar, esse altar e outros altares por aí, não é lugar para falar de novela, nem de futebol, e nem de filme mundano, e nem das coisas dessa vida. Este lugar é para falar da glória de Deus. Aleluia. Quando eu fui pregar em determinado lugar, o pastor quase me desviou no bom sentido. Antes de passar
essa oportunidade para mim, ele disse: estou muito alegre. E eu pensei, ele deve ter recebido alguma bênção de Deus. E ele termina de falar a frase assim: estou muito alegre com o meu Flamengo. Meu Flamengo ganhou hoje, no altar da igreja. Ele passou o microfone para mim, eu olhei sério e voltei para a Bíblia. E li a passagem bíblica que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, para ele acordar no altar. E disse assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então hoje eu falo essa palavra aqui, uma breve palavra, como uma explicação. Que eu não sou contra a pessoa dar o dízimo e dar a oferta. Até que nessa parte eu tenho me consertado também. Tenho trazido o dízimo e a oferta. Glórias a Deus. Aleluia. E tenho entregado na mão da pastora dessa igreja. Glória a Deus. Do pastor dessa igreja. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Porque é uma ordenança divina. Desde o dia de vossos pais, vós se desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós disseis: em que havemos de tornar? Eles sabiam, Deus estava falando com eles, uma direta para eles, e eles estavam disfarçando ainda. Em que nós temos que tornar, hein, Senhor? Em que? Aí Deus vai mais além. Roubará o homem a Deus. Olha Deus falando com o fingido. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Aí Deus falou: nos dízimos e nas ofertas. Anjo, traz a algema, porque eu vou levar um montão para a cadeia celeste. Estão me roubando. Aí vem um anjo: Senhor, mas são os santos. Os santos que estão me roubando. A minha obra está perecendo, porque eles não querem abençoar a minha obra. Essa é a palavra de Deus, irmão. Não estou falando nada de mim. Essa é a palavra de Deus. Aí vem o versículo 9: com maldição sois amaldiçoados. Aí vem a maldição. Por isso que eu falei, me consertei nessa parte. Aleluia. Cheguei para o pastor, toma. Não quero isso. Isso é para obra. Estou trabalhando, então estou trazendo aqui, toma. Porque isso é bíblico, isso é mandamento divino, não é mandamento do homem. Isso também é para o falador que está me ouvindo e me vendo agora, que eu sei que esse vídeo vai para a internet, e começou a falar lá nas redes sociais, dizendo que eu estou pregando contra o dízimo e oferta. Seu falador, escuta aí então. Isso aqui, esse vídeo que vai para lá, a internet é para vocês aqui não. Olha essa aqui. Se tiver alguém quadrado também. Vamos lá então. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação toda. Mas irmão, a nação toda está roubando a Deus? Está roubando a Deus. Porque se dorme e acorda, é porque Deus está dando saúde. Porque o dia que Deus firmar que eu não devo acordar mais, amanhã você vai no meu enterro. E não precisa levar flor, não. E nem comprar um terno novo para mim, não. Pode enterrar com meus ternos lá que eu tenho lá em casa, alguns são até do brechó, tenho vergonha de falar não. Tem 10 R$ no brechó. Olha essa. Na dificuldade a gente vai aonde dá mais certo. Vamos lá então. Trazei